Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este vídeo da Forme Hackers. Meu nome é Ismael Oliveira, conteúdo Desmistificando Vulnerabilidades. O objetivo deste vídeo é explicar para profissionais de cibersegurança ou estudantes de ethical hacking ou simplesmente hackers, né, que nem todas as vulnerabilidades ou tipos de ataques levam a um RC. Nem todas. Pode ser que uma sim, outra não. Vamos entender isso aqui melhor, né? Inclusive, o que eu já recomendo você fazer? Toda vez que você estiver procurando uma falha, né, tentando identificar uma falha em um sistema, uma vulnerabilidade, né, em palavras simples, tente pesquisar na WASP primeiro. Ver se aquele tipo de vulnerabilidade que você está estudando, o tipo de ataque, ele é server-side ou front-end, client-side. O ASP ajuda bastante nesse caso, muito. Por exemplo, vamos começar aqui pelo Cross-Site Scripting. Então pesquisamos o ASP Cross-Site Scripting. Vamos dar uma olhada aqui sobre a explicação do Cross-Site Scripting seguindo ao ASP. Veja só, o Cross-Site Scripting, um tipo de injeção, um tipo de ataque, então ele é um ataque de injeção. E os ataques Cross-Site Scripting ocorrem quando a invasora usa um aplicativo da web para enviar código malicioso, geralmente na forma de um script lateral do navegador para um usuário final diferente. As falhas que permitem que esses ataques sejam bem-sucedidos são bastante difundidas e ocorrem em qualquer lugar que um aplicativo da web use a entrada do usuário na saída sem validar ou codificar. Então, observe, ele ocorre em qualquer lugar onde a aplicação web usa a entrada do usuário, ou seja, o que o usuário está escrevendo, interagindo, o input do usuário, na saída. Então ele pega a entrada do usuário, onde ele está interagindo, e gera um resultado com base naquela interação do usuário, sem fazer uma validação ou codificação de dados, alguma coisa assim, uma verificação de segurança. Vamos criar aqui um exemplo rápido. Na realidade, já tenho até aqui um exemplo rápido para você. Temos um simples código PHP que pega a entrada do usuário, que é um parâmetro get, um parâmetro teste. Vamos, então, rodar aqui o nosso servidor e testar essa aplicação. http://localhost parâmetro teste e algo escrito na frente. Vou colocar aqui testando. Veja, reflete a palavra testando. Vou colocar outra palavra aqui, por exemplo, cadeira, reflete cadeira. E se eu colocar o tal do script, bash script, alert número 1, observe que ele reflete e executa o alert. Mas pense bem, esse script ele está executando na onde? No servidor? Não, é no browser, no navegador. Parando para analisar o nosso código PHP, deixa eu até abrir aqui uma nova aba do browser. Deixa eu posicionar aqui também para você, claro. Digitei errado, infelizmente. Agora sim. Sobre vídeos, vulnerabilidades. Observe, o echo do PHP reflete na tela o conteúdo deste parâmetro. Ou seja, temos uma entrada do usuário, que é o parâmetro teste, este aqui, e gera uma saída, um resultado na tela com o que a pessoa escreveu, com a interação do usuário. Mas observe que isso joga para o navegador. Isso reflete para o navegador, para o front-end. Então, por exemplo, se ficar testando aqui
nesse parâmetro barra etc, barra pswd, para tentar o LFI, não vai rolar. Porque aqui o contexto é para refletir na tela, não é um contexto de abrir um arquivo. Se você ficar tentando, por exemplo, jogar aqui alguns payloads de execução de códigos, como ponto e vírgula, who am I, por exemplo, e o jogo da velha para comentário, também não vai funcionar. O jogo da velha não apareceu, Ismael, ele executou, não, é porque eu não codifiquei ele. Ele tem que estar codificado aqui, ó, por 123. Olha lá, agora apareceu, tá vendo? Pronto. Olha que interessante. Então, observe que o comando não está sendo executado no server. Não vai executar. Devido ao contexto que estamos aqui, ele não vai executar. Ele não vai rolar assim. Ele é front-end. Nesse contexto aqui. Então já começa por aí. Contexto. Contexto onde você está. Então, nesse caso aqui, por exemplo, desse XSS, tu pode tentar o que tu quiser. Não vai rolar você executar um comando no servidor a partir daqui. Pode tentar. Não vai dar certo. A não ser se tiver algum tipo de CVE no PHP, alguma coisa assim, e que dê para transformar isso aqui no RCE. Aí sim, né? Se tiver algum tipo de CVE no PHP, alguma coisa assim, aí beleza. Pode ser uma CVE que tem algum contexto, né? Manipula alguma coisa do PHP, aí sobe um RCE. Mas até o momento, nesse contexto aqui, tu pode tentar o que tu quiser, tu pode tentar rodar lá aquela ferramenta Comics, por exemplo, aquela para poder testar o S Command Injection, não vai funcionar. O contexto não é esse. Então, isso é importante você entender que quando você estiver usando algum tipo de scanner, de vulnerabilidade, alguma coisa assim, encontrou um XSS, não perde tempo tentando escalar um XSS para um RCE. Não vai dar. Ele é front-end, ele não é back-end, ele é front-end. Claro que, aprofundando aqueles conceitos, cross-site script e assim por diante, aí pode ser que tem alguns pontos aí interessantes nessa história, porque observa, cross-site scripting, script entre sites. Então, se você pesquisar linguagens de script, por exemplo, veja só, 13 principais linguagens de script, de exemplo aqui para a gente dar uma olhada, tá? E pesquisando um pouco, você vai ver isso aqui, quer ver? Linguagens de scripting versus linguagens de programação. Embora os termos de linguagem de script e linguagem de programação sejam frequentemente utilizados de forma intercambiável, não é a mesma coisa. Olha que da hora. Né? E olhando alguns exemplos de linguagens de script, veja só, olha o que a gente encontra. PHP, Python, Ruby, Groove, Perl, Lua, Bash. Então, será que poderia fazer algum tipo de ataque para o site script? Porque um tipo de ataque. Lembrando também, se você pesquisar aqui o ASP Attacks, veja só, o próprio ASP explicando aí. Não sou eu. Vamos aguardar. Veja, o que é um ataque? Os ataques são as técnicas que os atacantes usam para explorar vulnerabilidades em aplicações. Os ataques são muitas vezes confundidos com vulnerabilidades. Então, por favor, certifique-se que o ataque que você está descrevendo é algo que o intruso teria de fazer, em vez de uma fraqueza no aplicativo. Lista de ataques. Aqui você vai encontrar também o cross-site scripting no meio. Tá bem aqui, cross-site scripting. Tá. Beleza. Mas observe que ele é mais front-end na maior parte dos casos. Né? Pode ter back-end, talvez a depender aqui se for olhar por esse lado da moeda, se você me entendeu o que eu quis dizer aqui. Né? Mas enfim, a maior parte das vezes o mais comum do cross-site scripting, front-end. É nesse sentido. Então, se é front-end, por que tu vai perder tempo tentando transformar ele em server-side, em back-end? Não vai dar. Observe também o tal do Information Disclosure. Eu deixei aqui a CWE aberta. Se você não conhece, essa tradução aqui ficou errada, tá? Isso aqui é do browser. Mas enfim, se você não conhece a CWE, dá uma pesquisada, é muito importante. Exposição de informações sensíveis a um ator não autorizado.
O produto expõe informações confidenciais a um ator que não está explicitamente autorizado a ter acesso a essas informações. Olha que interessante isso aqui, né? Pesquisando sobre esse tal de Information Disclosure, em palavras simples, pensa no seguinte. Imagina que você está fazendo um teste de segurança em uma aplicação web, vou dar o exemplo aqui com aplicações web, e você consegue descobrir um diretório, por exemplo, que tem .git. Diretório não, arquivo. Então, lá na frente do site, vamos imaginar que esteja assim, https://site.com/.git. Dando uma pesquisada a mais sobre esse .git, você encontra isso aqui, por exemplo. Git Exposed. Dá uma pesquisada sobre isso. Git Exposed. Uma explicação aqui sobre o Git, tal. Mas diretamente ao ponto, veja só. Encontrar o Git exposto, esse arquivo. O perigo ocorre quando o aplicativo expõe esse tal do .git no diretório raiz do sistema. Por um descuido, o aplicativo que usa o Git para controle de versão pode expor esse diretório. Esse diretório do código-fonte pode conter informações sensíveis, tais como chaves de APIs, comentários do desenvolvedor, chaves de AWS e até mesmo a senha para um sistema administrativo de alguma tela, algum login. Enfim, de maneira prática, se você consegue encontrar um arquivo .git na frente de um site, ou diretório, um diretório na realidade, você vai conseguir encontrar várias informações sensíveis. Várias informações sensíveis. Que tipo de informação pode ser? Como você pode observar aqui, chaves de API, chaves de AWS, assim por diante. Ou então, um tal de .env. Pesquisando sobre esse tal de .env, você encontra isso aqui. Um arquivo .env foi encontrado no diretório, enfim. Ele está falando aqui na explicação do o Docudetix. Se você não conhece, aqui também é um scan de vulnerabilidade, tá? Por isso que ele está usando esse tipo de linguagem aqui. Este arquivo pode expor informações confidenciais que podem ajudar um usuário mal intencionado a preparar ataques mais avançados. Recomenda-se remover ou restringir o acesso a esse tipo de arquivos do sistema de produção. De maneira simples, ele vaza informações sensíveis. Mas não precisa ser um arquivo tipo .env ou .git, uma coisa assim. Não. Pode ser em várias situações esse tal do Information Disclosure, tá? Às vezes, por exemplo, já aconteceu comigo, isso aqui que eu vou contar para você agora, já aconteceu comigo na vida real. Teve uma vez que eu estava analisando um código JavaScript, e no meio de um código JavaScript eu vi um comentário. E naquele comentário, acredite ou não, tinha e-mail e senha. Sério. Sério mesmo. Tinha e-mail e senha de um sistema. Eu fui lá, simplesmente peguei aquele e-mail e senha que estava ali exposto no meio de um comentário de um código JavaScript e consegui logar. Eram credenciais válidas. Mas eu consegui entrar naquele sistema, que no caso era um painel de login. Na verdade, eu nem invadi o servidor, hein? Olha para você ter ideia. Eu não cheguei a invadir o servidor. Eu consegui entrar no painel administrativo da empresa. Mas eu só consegui fazer isso porque as credenciais estavam expostas no meio de um código JavaScript. Então, credenciais expostas no meio do código JavaScript. Isso é um problema de segurança. Olha que interessante. Tá? Então, é uma vulnerabilidade. Eu estou falando isso para você compreender que, como eu disse, nem todas as vulnerabilidades vão te levar à invasão de um sistema. E quando você estiver realizando um pentest, uma verificação de segurança, não fique preso no pensamento de invasão. Expanda a sua mentalidade. Expanda. Vai expandindo. Vai expandindo a mentalidade para outros vetores de ataque. Outras portas para você entrar, para você explorar. Compreende? É nesse sentido. Uma pausa durante este vídeo. É importante eu lhe dizer que os cursos da Forme Hackers já estão no ar. Ministramos aulas particulares. Para mais informações, acesse formenhackers.com ou nosso Instagram oficial, @formenhackers. Continuando. Observe que eu até deixei uma lista aqui com CSRF, IDOR, No Hit Limit, Race Condition, Force Misconfiguration, Clickjacking. CSRF, Cross-Site Request for Jerry. O Cross-Site Request for Jerry
por exemplo, a depender da situação, ele também não vai te levar a um RC. É front-end. Ele não vai te levar a um RC. Pode ser que você consegue alterar algum tipo de informação na aplicação, alguma coisa assim, mas chegar a invadir um servidor, nunca vi. Né? Um IDORA. Também é muito contextual o IDORA. Mas, por exemplo, vamos imaginar que seja um IDORA, onde você está baixando arquivos. Vamos imaginar que seja uma aplicação que tem arquivos do usuário, informações do usuário, e aí tem uma requisição HTTP, que é em um parâmetro GET. Desta forma assim. User, aí aqui vai estar o seu ID, o seu número de identificação. Vamos imaginar que seja 123. Aí quando você acessa isso, automaticamente faz download de um arquivo seu, com os seus dados de usuário ali. Mas e se você colocar 123 4? Então você pode estar acessando informações de outro usuário diferente. Percebe? Em palavras simples, veja que você vai conseguir fazer download de um arquivo com informações de outro usuário. Isso é muito importante. Isso pode ser considerado uma falha, uma vulnerabilidade. Né? Por curiosidade, tem uma diferença entre falha e vulnerabilidade também, mas não vem ao caso. Enfim, isso é um problema de segurança. Mas observe que você não vai conseguir chegar a invadir o sistema, invadir o servidor, executar comando, subir uma shell reversa. Não. Nesse caso aqui não vai dar. Nesse caso aqui você consegue manipular ali uma entrada, um input, mas não vai dar para chegar a invasão, digamos assim. Né? No rate limit. Vamos imaginar, por exemplo, que tem algum botão de desconto. Né? Porque o no rate limit, em palavras simples, ele é qualquer coisa que deve ter um limite, mas não tem. Né? Não colocaram. Imagina que é um e-commerce que tem um botão de desconto. Você ganha 20% de desconto quando você clica naquele botão. Então, e se você pegar aquela requisição HTTP, quando você clica no botão, e repetir ela 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 50 vezes? Então, praticamente óbvio, né, que você vai conseguir pegar um desconto e ganhar aquilo de graça, né, pelo tanto de desconto que você conseguiu aplicar, que não teve um limite. Então, isso daria prejuízo financeiro, no caso do e-commerce. Percebeu? Então, isso também é uma vulnerabilidade, isso é um problema de segurança, mas não chega a invasão. O race condition. O race condition, eu coloquei aqui um asterisco. Por quê? A depender da situação onde você encontra ele, pode ser que leve a um RCE, mas é contextual. Condição de corrida. Em palavras simples, imagina que tem uma requisição HTTP. Pode ser, por exemplo, até mesmo nesse contexto de um botão de desconto em um e-commerce. E aí você fez o teste com o no rate limit, repetindo várias vezes, e não deu certo. Mas e se você pegar aquela requisição HTTP específica e mandar ela várias vezes ao mesmo tempo, no mesmo milésimo de segundo? Então é como se fosse uma condição de corrida para requisições HTTP. Vai ter, por exemplo, 200 requisições HTTP concorrendo para ver quem vai chegar primeiro. É mais ou menos nesse sentido. Deu uma pesquisada depois. Então, nessa situação, seria um problema? Claro que seria. Mesmo impacto. Né? Poderia gerar prejuízo financeiro para a empresa. Mas um caso de race condition que poderia levar a um RCE, imagine um upload de arquivo. Tem uma verificação para o upload de arquivo, mas você pega aquela requisição HTTP e manda ela diversas vezes ao mesmo tempo. E aí você consegue acabar subindo um arquivo no servidor, um arquivo back-end, por exemplo, um arquivo PHP. Aí você poderia chamar uma função system do PHP e executar comando no servidor, entendeu? Mas aí, nessa situação daria para levar um RCE, no contexto de upload de arquivo. Mas observe que no contexto de um botão de desconto, não chegaria a um RC, nesse caso. Né? Coarse Misconfiguration. Configuração de origens, né? Compartilhamento de recursos entre origens. Tá? Então, imagina que tem uma API que mostra algumas informações sobre o usuário, mas ela está mal configurada. Ela aceita requisições HTTP de qualquer site de fora, qualquer site externo. Então você poderia criar algum exploit puxando informações do usuário.
nesse caso. Dá para chegar no RC, nesse caso? Não daria, né? É um front-end. Então é outra história diferente. Na realidade, eu estou me lembrando aqui que dá para explorar esse course aqui para uma outra coisa. Tem até no laboratório da Portsuiger, que eu vou me lembrar aqui agora. Portsuiger course. Vou colocar Portsuiger Labs. Eu lembro que é o último laboratório de Cosmos Configuration. Ele faz um scan de porta para verificação de portas. Eu sei que tem um exploit desse, quer ver? Aqui dá para você fazer isso. Eu já tinha visto isso aqui. Isso aqui. Veja só. Cores. Vulnerabilidade com rede interna dinâmica. Né? A tradução aqui está meio complicada. Este website tem um cores, uma configuração de cores errada. Ele confia toda a rede interna, todas as origens de rede interna. Esse laboratório requer várias etapas para ser concluído. Né? Para resolver o laboratório, elaborar algum código JavaScript para localizar o ponto final na rede local, na rede /24, né? Na porta 8080. Eu estava me lembrando aqui que eu estava vendo esse script aqui, aí já é uma outra história também, na realidade. Né? Aí já é uma outra história, compreende? Então, observa que é muito contextual, tá? Muito contextual para que você possa chegar a uma invasão do servidor. Né? O clickjacking também. Né? O clickjacking, ele basicamente é você conseguir pegar uma aplicação web, um site, um domínio e colocar dentro de um iframe, em palavras simples. Né? Você conseguir carregar um site dentro de outro site. Aí poderia ser, nesse caso aqui, front-end também. Né? Então aí não dá para levar o RC. Mas observa que eu falei contextual. Só que eu falei contextual, porque a depender da situação, pode levar um RCE em alguns casos. Quer ver? Ó, vou tentar fazer um exemplo para você assim. Ó. Eu vou fazer um exemplo com a Cruzai. Acho que dá para fazer assim. Ó. Me lembrei aqui, ó, um bom insight que eu pensei aqui. Ó, olha só. Se a gente usar a System, por exemplo. Claro que isso aqui na vida real é bem difícil de achar, né? Mas me veio esse exemplo na minha cabeça. Veja só. Vamos imaginar que tenha lá um sistema back-end assim, ó, Cruzai. E aí ele vai concatenar aqui na frente do Cruzai. Que estiver chegando aqui de uma requisição do tipo GET, de um parâmetro que se chama nome. Nome? Não, vou colocar frase dessa. Vou colocar assim, frase. Aí eu vou colocar aqui um formulário e você vai entender o contexto que eu quero passar para você. Vamos colocar uma input, text, name, frase e um placeholder. Digite sua frase. E aqui eu vou colocar um action vazio, que é para ele se auto-reenviar para essa mesma página, utilizando o método get. Eu vou colocar aqui também um H1 escrito gere uma frase divertida. Aleatório isso aqui, tá? Tô sem imaginação. Vamos salvar. Vamos dar um reload aqui no nosso localhost. Carregando. Um defile. Frase. Claro, esqueci de passar um if aqui também. Então, se tiver checando aqui, alguma requisição do tipo get, um parâmetro frase, aí sim executa isso. Agora sim. Vou dar um reload. E vamos ver se ele vai funcionar agora. Deixa eu só quebrar isso aqui.
Agora sim. Gere uma frase divertida. Então, vou escrever aqui uma frase aleatória. Por exemplo, eu gosto de café. Aí eu vou dar Enter. Olha lá. Apareceu uma coisa meio estranha aqui, né? Mas se eu olhar no código-fonte, observa que apareceu aqui uma vaquinha. A Cousai. Tá, beleza. Isso aqui é aleatório, tá um exemplo que eu pensei aqui. Mas, veja só. Tudo que eu escrevo volta para a tela. Tá aqui. Eu gosto de café. Então, e se eu escrevesse um tal de script, fecha script, alert número 1. Veja, observe que não refletiu nada. Então, nesse contexto aqui, talvez a pessoa pense, ah, beleza, tem um filtro de segurança, tá, alguma coisa, né? Mas, claro, aí você vai testando, vai fazendo várias tentativas com vários payloads. Vou testar aqui e colocar isso dentro de uma aspas, por exemplo. Script, fecha script, dentro de aspas, alert número 1. E olha só, refletiu. Por que refletiu e por que eu pensei nas aspas? É porque pelo fato de eu já ter acesso ao back-end, foi eu que desenvolvi isso aqui, eu lembrei que quando estamos usando aqui essa linha de comando, a shell, a usar, pode colocar a frase dentro de aspas. Por isso que eu pensei em colocar dentro de aspas, tá? Mas isso aqui é porque eu já tenho um ponto de vista do back-end. Claro que na vida real isso aí, você encontrando isso aí, ia ter que fazer vários testes, né? Mas enfim, você observa que executou, funcionou o nosso código de JavaScript, o nosso script aqui, ou seja, o nosso XSS, beleza? Mas aí você vai tentando outros tipos de payloads, algumas outras coisas. Aí vem aquela situação que eu estava falando, encontrou um XSS, e se você testar agora um payload, né, de RCE, alguma coisa assim, aí aqui, por exemplo, pelo fato de eu já conhecer o back-end, eu penso assim, colocar um ponto e vírgula, cat, barra etc, barra pswd, vamos ver se vai funcionar alguma coisa. Ó, pode perceber que está dando um delay ali, né, não está rolando, mas deixa eu pensar então em outro caminho. Pelo fato de eu já conhecer aqui o back-end, para mim já fica mais fácil, deixa eu pensar no payload assim então. Eu vou colocar, entre aspas, teste, para ele poder mostrar teste na tela. Talvez é que ele ficou bugado agora por conta da requisição aqui, HTTP, tá vendo? Deixa eu derrubar e abrir de novo. Agora sim, pode ver que a palavra teste aparece. E aí, depois dessas aspas aqui, eu coloco ponto e vírgula, cat, barra etc, barra pswd. Vamos ver o que pode acontecer. Olha lá, agora a gente está conseguindo ver o pswd do sistema. E se você parar para pensar, executamos um código no servidor. Escalamos de um cross-site scripting para uma execução de código no servidor. Poderia executar qualquer outro código aqui, por exemplo, o Ramai. Olha lá, ele fala que tá como, cadê? Root aqui no final, tá vendo? Root. Olha que perigo, hein? Tá como root. E se eu colocar aqui, por exemplo, um ping para google.com, claro que eu não posso deixar o ping sozinho, então deixa eu colocar aqui o menu C1. Veja, deu um ping no Google, ou seja, aqui sim temos uma execução de código remoto. Saímos de um cross-site scripting para uma execução de código remoto no sistema. Mas observe que isso só foi possível devido ao contexto. Devido ao contexto. Porque que nesse contexto específico está sendo executada uma função system, e essa função system reflete o conteúdo do usuário na tela. E claro, pelo fato de estar caindo dentro da system, aí testamos um payload para o OS Command Injection e acabamos executando o comando no servidor nesse caso. Mas observe que isso só foi possível por conta da system do PHP. Se eu trocasse a system pelo echo, como estava agora há pouco, isso já não funcionaria. Então, outro detalhe aqui para se entender que nem toda vulnerabilidade vai te levar a um RCE é o contexto. Veja o contexto, tá? A situação onde você está. Ah, Ismael, mas eu não tenho acesso ao código-fonte, né? Porque eu estou num pentest black box. Eu entendo. Eu entendo. Mas tenha em mente. Tenha em mente. Encontrou um XSS, por exemplo. Beleza, front-end. Pode ser que tenha algum contexto, uma situação lá no back-end que te leva ao RC ou não. Tudo depende. Compreende? Certo. Bom, então, este é o conteúdo deste vídeo. Espero que você tenha compreendido. Espero que você tenha gostado.
queria lhe desejar uma boa sorte, bons estudos, bom hacking e até a próxima. Tchau, tchau. Boa sorte.